Bom, beleza, então vamos aqui para o próximo exercício, que é a derivada de seno hiperbólico de x mais arctangente de x. Então a gente vai usar a propriedade, né, que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então y' é igual a d dx do seno hiperbólico de x mais d dx do arctangente de x. Então, essa derivada vai ser a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E só para lembrar, o seno hiperbólico é igual, né, o seno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Só que eu vou deixar minha resposta em função das funções trigonométricas hiperbólicas mesmo. Então, a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, análogo à função trigonométrica normal, né? Mais a derivada do arctangente de x. A derivada do arctangente de x é uma derivada que a gente costuma ver de imediato. A gente não fica fazendo ela toda vez a dedução. A gente já usa ela direto tabelada, certo? Então, a derivada do arctangente de x é x' sobre 1 mais x ao quadrado. No caso, o x', a derivada do x' vai ser a derivada de x, que é 1, dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E é isso, beleza, essa é a resposta. Beleza, então vamos para a próxima, né, que é a derivada de y igual a 3x mais e elevado a x vezes a cotangente de x. Beleza, aqui a gente tem um produto, então a gente vai ter que usar a regra do produto, no qual 3 elevado a x e e elevado a x é o primeiro termo, e o segundo termo é a cotangente de x. A regra do produto diz que a derivada do produto é a derivada do primeiro. A derivada do primeiro vai ser derivada de 3 elevado a x, é uma derivada tabelada. Por exemplo, se a gente tem uma função y, que é uma constante a elevado a x, a derivada disso é igual a elevado a x vezes ln de a vezes x'. Então, usando essa regra, a derivada de 3 elevado a x vai ser 3 elevado a x vezes ln de 3 vezes a derivada do x, que é 1, mais a derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, né? É a derivada mais difícil. Então, é isso vezes a cotangente de x, que é o segundo termo, mais a derivada do segundo, que é a derivada da cotangente de x. A derivada da cotangente de x também é uma derivada que vem direto, que se y é igual a cotangente de x, a derivada de y é igual a menos x' vezes a cossecante ao quadrado de x. Então, usando essa regra, a gente vai ter menos a derivada de x' é 1, menos 1 vezes cossecante ao quadrado de x, vezes o primeiro, que é 3 elevado a x mais e elevado a x. Beleza?
Beleza, nesse exercício nós vamos ter que calcular a derivada da função ln de x de ln de x. Beleza, nós vamos ter que usar a regra da cadeia e a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então a gente vai ter o seguinte, que na verdade a derivada de ln de um argumento qualquer, x, é igual a x' sobre x. Então, aqui no nosso caso, o argumento é o ln de x. Então, a derivada vai ficar... Opa. A derivada vai ficar derivada de ln de x dividido por ln de x. A derivada de ln de x é igual a ln de x, ou melhor, 1 sobre x dividido por ln de x. Isso é igual a 1 sobre x vezes ln de x. Certo? Essa era a resposta. Beleza, próximo exercício. Derivada de raiz de x vezes cosseno da raiz de x. Vamos ter que usar a regra do produto. Derivada do primeiro, raiz de x. A derivada da raiz de x a gente faz da seguinte forma, né? Raiz de x é igual a x elevado a meio, né? Então a gente faz isso e usa a regra do tombo, né? Então a derivada de x elevado a meio é igual a 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. 1 sobre 2 menos 1 é menos meio. Então eu troco aqui e coloco menos meio. A gente tem que então que x elevado a menos meio é igual a 1 sobre x elevado a meio. Então isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, certo? Que também é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então eu vou usar esse resultado no primeiro termo da nossa função, que é o raiz de x. A derivada dele é 1 sobre 2 raiz de x, vezes o segundo, fazendo a regra do produto, que é cosseno de raiz de x, mais a derivada do segundo, do cosseno raiz de x. A derivada disso vai ser, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ser menos seno de raiz de x, vezes a derivada de raiz de x, que a gente já viu que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes o primeiro termo, que é o próprio raiz de x. Então agora só simplificando, a gente tem cosseno de raiz de x dividido por 2 raiz de x, menos, né, seno de raiz de x. Aqui vai cancelar, né, raiz de x com raiz de x. Então ficou seno raiz de x sobre 2. Dá para fazer um MMCzinho aqui. Então a gente vai ter 2 raiz de x cosseno de raiz de x menos raiz de x vezes seno raiz de x, certo? Essa é a resposta que a gente queria encontrar. Beleza, então agora vamos calcular essa função de y em função de t, né? Aqui a gente vai usar a regra do tombo e regra do quociente, certo? Então a gente vai ter que o y' é igual à derivada do
do numerador, que é esse que eu circulei em laranja, que vai ser 6t mais 1, vezes o denominador, que é raiz de t mais 2, menos a derivada do denominador. A derivada de raiz de t mais 2 é igual a 1 sobre 2 raiz de t mais 0, né? Que a derivada de 2 é 0. Então, isso é menos 1 sobre 2 raiz de t vezes o numerador, que é 3t ao quadrado mais t. Certo? Então, aí você pode só desenvolver essas contas, tal. Vou dar uma desenvolvida aqui. Y' é igual 6t vezes raiz de t, 6t raiz de t, mais 12t, mais raiz de t, mais 2, tudo isso menos 3t ao quadrado mais t dividido por 2 raiz de t. Y' vai ser igual, vou fazer um MMC aqui, 2 raiz de t, 2 raiz de t vezes 6t raiz de t é 12t ao quadrado mais 2 raiz de t vezes 12t, 24t raiz de t, mais 2 raiz de t vezes raiz de t, 2t, mais 2 vezes 2 raiz de t, né, na verdade, vai dar 4 raiz de t. Menos 3t ao quadrado mais t. Bom, aqui a gente tem 12t ao quadrado, aqui tem 3t ao quadrado, 12 menos 3 vai dar 9t ao quadrado. Aqui tem 2t, né? E aqui tem t, vai dar 3t, mais 3t, mais 24t raiz de t, mais 4 raiz de t. Tudo isso dividido por 2 raiz de t. E essa é a derivada que a gente quer encontrar. Beleza, então agora a gente tem essa derivada, essa função, né, que a gente vai calcular a derivada. Y igual a ln ao quadrado de x dividido por e elevado a 1 sobre x. Então a gente vai ter que usar a regra do quociente nessa daqui, né? Então a derivada vai ser y', que é igual a derivada de ln ao quadrado de x vezes e elevado a 1 sobre x, menos a derivada de e elevado a 1 sobre x vezes ln ao quadrado de x. E tudo isso dividido por e elevado a 1 sobre x ao quadrado, né? Isso que é a regra do quociente. Então, calculando ali as nossas derivadas, a derivada de ln ao quadrado de x vai ser o seguinte, vai ser, usando a regra da cadeia, né, vai ser 2ln de x dividido por x. Beleza? Porque tem que fazer a regra da cadeia. Então, substituindo ali na nossa expressão, vai ser 2ln de x dividido por x. Vou apagar aqui. Isso vezes e elevado a 1 sobre x, menos a derivada de e elevado a 1 sobre x. Também vai ter que fazer a regra da cadeia.
a derivada de e elevado a 1 sobre x é e elevado a 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é bem simples de calcular, é só você fazer a regra do quociente e já sai direto. Mas eu já vou colocar o resultado aqui, que é menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, substituindo isso lá na nossa expressão, e elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Vezes ln ao quadrado de x, e tudo isso dividido por e elevado a 2 sobre x, certo? Simplificando a expressão, eu vou pôr o e elevado a x aqui em evidência. Então vai ficar e elevado a 1 sobre x vezes 2ln de x sobre x. Aqui, como tem um menos aqui e um menos aqui, vai ficar mais ln ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Tudo isso dividido por e elevado a 2x. 2 dividido por x. Então, a gente pode fazer uma regra de potenciação aqui, porque e elevado a 1 dividido por x dividido por e elevado a 2 por x, por exemplo, ó, e elevado a 1 dividido por x dividido por e elevado a 2 dividido por x, a gente subtrai os expoentes, né? 1 sobre x menos 2 sobre x é igual a menos 1 sobre x. Então, isso é igual a e elevado a menos 1 sobre x, que é igual a 1 sobre e elevado a 1 sobre x, certo? Então, acaba que sobra um e elevado a 1 sobre x aqui no denominador. E ali em cima a gente pode fazer um MMC, que vai ser x ao quadrado 2ln de x vezes x mais ln ao quadrado de x. E isso é igual eu vou passar esse x ao quadrado para baixo. Vai ficar 2ln de x vezes x mais ln ao quadrado de x dividido por x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Se quiser, você pode até pôr o ln em evidência, mas enfim, assim já tá de bom tamanho essa simplificação. E era a resposta que a gente queria.